nossa dica do dia, ela está de volta, Mayumi Takushi, trazendo todos os detalhes desse mundo chamado pintura. Ela que trabalha muito bem com stencil, todo mundo adora. Bom dia, Mayumi! Bom dia! Combinamos dois de verde aqui, ó. Pois é. Mayumi, agora são flores, é isso? Sim, eu vou trabalhar com um outro modelo de rosas, que faz parte do lançamento da OPA. A posição é diferente, o arranjo é diferente, né? É uma bandeja. Lindas rosas e na bandeja combinou bem, né? Sim, Ficou e muito dá legal. pra combinar esse stencil com os antigos que a gente tem, tá? Misturando, né? Isso. Tá. Então vamos lá, eu vou explicar como eu cheguei até aqui, tá? Eu utilizei o verde soft no último plano. Depois eu posicionei o stencil na primeira camada da rosa. Eu preenchi todas as flores com a cor cereja. E depois todas as folhas com betume, com um pouco do cereja e betume colors mahogany, tá? Tá vendo que ele fica meio rosadinho, né? E aí, depois eu aumentei a quantidade de folhas, tá? Aqui tem algumas folhas a mais com a mesma cor. Feito isso, eu tenho que trabalhar esse azulzinho aqui fora, esse marrom, né? É só trabalhar com o pincel Pituá. Aí eu pego um pouco de azul bale. Aqui nesse vidrinho eu tenho médium acrílico. Então é onde eu coloco o médium e aí eu posso espalhar dessa forma. Se tiver marca do pincel, eu limpo com outro pincelzinho levemente hidratado. Então dessa forma eu consigo tonalizar e deixar um fundo mais transparente também. Fiz a mesma coisa com o marrom, betume colors mahogany, e depois com o marrom escuro também. Igual, coloca a tinta e com outro pincel eu tiro as manchas. E se por acaso ficar a mancha do pincel, mancha do médium também, não tem problema, porque a gente pode jogar folhagens também nessa área. Depois, eu posiciono o stencil na segunda camada. Aqui é o seguinte, aqui é a primeira, certo? Para conseguir a segunda camada, eu vou trabalhar ela nessa posição aqui, ó. Tem os pontinhos, são os registros, mas você consegue encaixar no olho mesmo, tá? Então agora eu vou usar um pincel limpo, dar uma hidratadinha no pincel. E aí eu vou usar a mesma cor, vermelho escarlate, branco. Tira bem excesso de tinta do pincel para não manchar. E aí eu vou trabalhar todas as pétalas. Aqui. Então, tá posicionado, Nossa, já encaixei. que lindo, hein? Nossa, que bacana. Ela já dá uma boa forma, Olha. né? Eu vou aguardar secar um pouquinho, enquanto isso eu pego verde esmeralda, um pouquinho de branco, um pouco de amarelo. E eu vou clarear algumas folhas. Então, nessa camada aqui, eu deixei algumas folhas para fazer com vocês. Então aqui eu venho e trabalho essa misturinha de verde, um pouquinho de amarelo, o restinho de vermelho que estava no pincel. Não preenche completamente, tá? Aqui também. Aleatoriamente, né, Mayumi? Eu vejo que não tem Isso. uma regra assim. Isso mesmo, aleatoriamente. Aí eu vou aumentar a quantidade de branco e amarelo e vou fazer as folhas que estão mais à frente, tá? Então, eu encaixo. Ó, então aqui eu já consigo dar mais volume para a folhagem.
Não precisa ficar com a cor exata, certo? Então, aqui eu já tenho os verdes. Esse aqui é um outro stencil de arabesco. Eu vou pegar o Betume Colors Mahogany, tiro bem o excesso e vou trabalhar no último plano. Tenta dar posições diferentes para eles não ficarem todos iguais. Se ficar manchinha, é só passar o dedo assim que ele sai. Olha esse arabesco, como ele valoriza, né? Olha que interessante. Ele é bem bonito, né? Um arabesco medieval, uma coisa assim bem, né? É, ele combina muito com... Eu acho que combina com quase todo tipo de estilo. Aqui eu tenho uma gaiola. Essa gaiola nós temos nessa medida, que é 14 por 14. E temos também no 20 por 25. Pincel, eu tenho mahogany. Aí eu pego um pouquinho do marrom escuro. Só o mahogany talvez fique muito claro, por isso que eu uso um pouquinho de marrom escuro junto, tá? E aí eu vou trabalhar, mas eu não vou preencher, não vou colocar, deixar essa gaiola muito sólida, tá? Chapada. Opa, manchou? Passa a mão assim, ó. Não tem problema. Aqui em Flowers. Eu vou fazer um tom mais escuro. Vai sempre com mais cuidado nessas linhas mais finas, tá? Agora vamos usar volume para as rosas. Então, vou agora posicionar a rosa novamente. Aqui eu vou pegar um pouquinho mais de branco. Acentuo somente algumas áreas. Eu não vou chapar. O que eu tô fazendo em uma serve para todas as outras, tá? Tá assim. Agora, eu volto para a camada número 1. Porque eu preciso clarear bem de leve as pétalas externas, essas daqui. Então, o Scarlet e um pouquinho de branco. Aí eu vou ter um volume. Agora eu vou pegar meu lápis de cor, isso aqui, lápis de cor aquarelável, é isso aqui, ó, tá? E aí, onde eu quero destacar sombra, eu coloco as cores. O segredo é colocar todas as cores de uma vez. Então, se eu quero aqui um vermelho mais escuro, eu coloco primeiro esse vermelho, depois eu acrescento um mais escuro, esse aqui é o marrom, e aí eu acrescento as cores, já coloca todas as cores juntas e esfuma, a gente vai dissolver e esfumar todas elas ao mesmo tempo. Esse tom mais escuro, ele vai encaixar também para fazer o máximo de sombra, aquele tom que destaca todos os elementos, aquela sombrinha, que eu sempre deixo por último. Então, agora dá para fazer com um lápis de cor aquarelável. O lápis de cor normal também dá certo, só que o aquarelável, ele dissolve mais rápido, tá? Pincelzinho chato, eu pego um pouquinho de água e tiro o excesso. Aí, agora,
Eu venho e começo a... Eu passo o pincel, a tinta dissolve e eu levo ela para onde eu quiser. A única questão aqui é que quando a gente trabalha com essa técnica, não pode envernizar a peça com verniz aplicado com pincel ou rolinho de espuma. Só pode envernizar com spray. A gente fica encantado, hipnotizado sempre quando a Mayumi vem aqui. Cada vez que ela vem aqui, a gente aprende um pouco dessa sua técnica com stencil, seja ela no MDF ou no tecido, que ela já veio aqui muitas vezes. facebook.com/Mayumi Takushi. E quero, claro, agradecer e mostrar sempre os inúmeros modelos de stencil que a OPA traz, né? Tem lançamentos, são mais de 55 modelos. E eu venho falando muito aqui no nosso programa, não aceite imitação, hein? O que tem de gente copiando o trabalho magnífico da Mayumi, ela vai, ela cria, ela passa noites e noites em claro, deixa o filho dela com o marido e fica pensando, criando. Aí o pessoal vem lá e depois copia, põe a solapa às vezes quase da mesma cor e quer vender. Brincadeira? Então anote aí, tem que estar escrito OPA criando arte na solapa, tá? Isso é muito importante. Há uma novidade que agora o stencil da OPA tem, os códigos estão na chapa. Ah, bom saber. Tá? Tá na própria chapa do stencil. Sim. Obrigado mais uma vez a Mayumi, a você pelo carinho, pela audiência. Beijos e até o próximo programa. Tchau, pessoal. Valeu!